Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar mais uma aula sobre desenvolvimento infantil. Então, o que é o desenvolvimento afetivo? Nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento afetivo. O desenvolvimento afetivo são as estruturas, tá? O saber que está ligado a quê? Ao afeto. Tá? Então, a criança, ela desenvolve o afeto mediante a relação dela com o objeto, com as pessoas, com os objetos, né, que tem vida, que não tem vida, tá? O que é esse autoconceito? O autoconceito é o que? A percepção. Então a criança, ela começa a se perceber, a perceber o outro, a perceber essa relação. O que faz bem para ela e o que não faz bem a ela. E logicamente aqui, com o passar do tempo, primeira infância, segunda infância, terceira infância, quarta infância, ela vai construindo aqui a sua autoestima e a sua autoimagem, né? Então, o que é autoestima? É os sentimentos, tá? Quanto mais essa criança vai tendo um ambiente seguro de autoaceitação, ela vai se autoaceitar mais e ela também vai julgar menos. Quanto mais você julga, menos você se aceita, tá? Então, a afetividade, ela está ligada a quê? Ao aspecto de autoestima e de autoimagem. Então, para que essa criança, ela construa, tá? Relações positivas, saudáveis, ela precisa ter o quê? Um ambiente saudável. Tá? Um ambiente saudável. Qual é a dimensão, dessa construção afetiva? Nós vamos conversar hoje na questão afetiva de 3 autores importantíssimos, né? Um é Piaget, outro é Vygotsky, Vallon e Freud também, tá? E um pouco sobre Freud. Freud, ele defendia a ideia de quê em relação à afetividade? Tá? Em relação ao desenvolvimento afetivo, os impulsos sexuais, tá? O impulso motor, tá? Essa energia, tá? O impulso, o desejo, o prazer, o interesse, isso tudo ligado a quê? A construção aqui da afetividade. Nós temos o quê? Uma construção de divergências, tá? Seja o que? A interação do meio com os objetos, nos impulsos sexuais, aquilo que choca, diverge. E convergência, tá? Que acredita no quê? Na afetividade, na relação, no conhecimento, tá? Na relação positiva. Então, Freud colocava essas 2 questões aqui. O impulso, a construção aqui do afeto divergente, patológico. Existem crianças psicóticas, tá? Já criando um quadro de neurose mais profunda, mais psicótica, tá? E ele falava também da questão de convergência, que é a construção afetiva positiva, a importância aqui da família, da escola, das relações que essa criança vai ter em relação a quê? As relações positivas, seguras, um ambiente seguro, não um ambiente persecutório,
não um ambiente inseguro, um ambiente ameaçador que ameaça. Porque esse é o papel da psicologia do desenvolvimento, esse é o papel do psicólogo, é compreender, entender como o afetivo dessa criança se constrói. O afetivo dessa criança se constrói, tá? O psicólogo, ele precisa entender o desenvolvimento global dessa criança, questão social, afetiva, motora, neuromotora, neurológica, física. Mas o foco da psicologia é verificar o quê? Até onde esse afetivo, esse mundo afetivo desta criança não está atrapalhando o processo de desenvolvimento dela. Esse é o foco, esse é o ponto maior do papel do psicólogo perante o desenvolvimento infantil. Então, nós temos que verificar aqui, a educação, ela tem, a educação, a escola, trazer o quê? Relações positivas. E qual é a proposta aqui da escola? É muito importante, Se você recebe um estudante lá para você fazer o ADP, fazer o laudo, você precisa verificar qual é a metodologia dessa escola, a concepção, o PPP. O que é o PPP? A proposta política pedagógica dessa escola, o currículo, tá? A concepção de inteligência, a concepção de sujeito. Quem é essa criança para essa escola? Em que lugar que ela está? Em que lugar afetivo que essa criança ocupa na escola, na família, na relação com os pais? Aonde ela está? Interessante, Esse é o nosso papel, tá? Então, qual é a metodologia da escola? Como é que essa escola, essa família, quem rodeia essa criança, quem convive com essa criança, que visão de mundo que tem, que visão de ser humano que tem, que projeto de sociedade é essa? Que projeto de sociedade que essa escola vê? Que homem é esse? Que sociedade é essa? Que homem que eu quero formar? A mesma pergunta aos pais. Que filho adulto que você quer ter? Tá? Então, nós precisamos pensar nisso. Uma escola com uma postura, uma família com uma postura, um modelo transmissivo. O que é isso? Tá? São conceitos e atitudes e valores repassados, prontos, repetidos, tá? Sem verificar a construção dessa criança, desse estudante. Sem verificar aqui, tá? Não considerando aqui, tá? Ela, não considerando a vida dela. Eu fui educada assim, eu vou educar assim. Eu dou aula assim há mais de 10 anos, eu vou continuar dando aula assim, tá? Então, é um tipo de educação que às vezes não serve mais. Eu escuto tantos pais, tantos professores falarem assim: as crianças mudaram, mas e a escola mudou? E você, pai, mudou? O psicólogo mudou? Tá? Que criança é essa? Que sociedade é essa? Que mundo é esse? Tá? E qual é a escola ideal? A educação ideal é a interacionalista, A interacionista, melhor falando, a interacionista. O que é essa proposta interacionista? Eu vou trabalhar com respeito, com autonomia, com conhecimento, com a interação, a construção do conhecimento.
O estudante vai participar, o pai e a mãe vão conversar, vão dialogar com essa criança. Ele vai construir o seu conhecimento, ele vai construir a sua personalidade. Eu vou trabalhar com ele aqui a questão do pensamento, da construção. Pessoal, a relação professor-aluno, como é importante nós entendermos esse processo. Um professor, ele precisa ser emocionalmente equilibrado, tá? Tem professores que precisam de ajuda psicológica, como tem pais, tem mães, tem avós, quem educa aquela criança. Uma relação saudável entre professor e criança, métodos, trabalhar aqui a questão da autoestima, estabelecer metas, a tarefa aqui do eu, da valorização social. Colegas, a escola, ela precisa obrigatoriamente cumprir o seu papel social, tá? Que é um trabalho em parceria junto com a família, sempre em parceria. A escola não é dona da verdade, nem a família é dona da verdade. Tem que haver aqui o que? Uma relação, uma troca. E nós, profissionais, tá? Não temos que jogar família contra escola, escola contra família e julgar. Não. O nosso papel aqui é trazer esse trabalho de parceria, essa harmonização para o bem-estar desta criança. A relação familiar é o primeiro grupo dessa criança, independente do modelo de família. Não vou discutir aqui a questão do modelo de família, tá? Aqui não, tá? Não é a nossa meta aqui, o nosso objetivo, tá? Então, ela precisa ter o quê? Trocas afetivas positivas. A família precisa proporcionar um ambiente de aprendizagem, de troca afetiva. Claro que tem conflitos, lógico que tem. E os conflitos precisam ser tratados olho no olho, tá? Olho no olho. É a coisa melhor que tem, tá? É a coisa melhor que tem. Quando você olha no olho. Eu sempre olhei e continuo olhando nos olhos das pessoas e principalmente das crianças. Quando eu vou falar qualquer coisa a uma criança, eu olho no olho dela. Por quê? Porque eu estou ensinando ela a olhar, a confiar. Pessoal, pais severos, desaprovadores emocionalmente, tá? Super protetores, mal preparados, provavelmente, tá? Pais severos, super protetores, tá? Emocionalmente despreparados, nós vamos ter o quê? Filhos mais ansiosos, tá? Desatentos, apáticos, tá? Agressivos, retraídos. Crianças amedrontadas, adultos inseguros, adultos com medo depois de encarar a vida. Pais com uma escuta, com limite dado com amor, equilibrados,
emocionalmente bem preparados, filhos mais sociáveis, atentos, alegres, felizes, mais equilibrados. Então, quando você vai fazer um estudo aqui de uma criança, você precisa verificar essas relações. Que tipo de relação que essa criança tem com o pai, com a mãe, com o professor, com as pessoas com que ela convive. A melhor coisa é jogar com a verdade. Tá? Jogar com a verdade com a criança. Fases do desenvolvimento humano, pessoal. Vamos dar uma verificada aí nessa questão, principalmente afetiva. Nós temos a pré-natal, a infância de 0 a 12 anos, que é até 3. Aí nós vamos ter a primeira infância até 3 anos, a segunda infância até 6 anos e a terceira infância até 12 anos. Depois a adolescência, tem alguns autores que vão trazer ali de 10 a 12 anos a pré-adolescência, tá? E a adolescência, 18, 21, 24, tá? Tem alguns autores já colocando 24 anos. Idade adulta, 21, tá? Até os 60, jovem adulto, 21 a 40, meia idade. Meia idade, 40 a 65, terceira idade, 65, 60. Aí depende, né? Tem autores aí que mudam um pouco. Então, a infância, do período do nascimento, até 12 anos aí. Depois nós já entramos aí na adolescência. O pré-natal, nós temos que tomar cuidado ali, a questão do embrião, a formação, o período fetal, a mãe tem que fazer todo o acompanhamento. Existe aqui sim as influências de vulnerabilidade do ambiente, de como que essa mãe se comporta nessa gravidez, tá? A questão aqui da estrutura, dos órgãos, então a mãe precisa sim fazer aqui o pré-natal. Tá? Aí nós vamos ter aqui o espaço de aprendizagem no útero. Aí aqui tudo depende muito da visão teórica. Tá? Tem alguns autores que vão trazer que essa vida intrauterina só vai ter uma influência física. Outros autores vão dizer, não, tudo que a mãe sente perpassa, pelo cordão umbilical e vai até o feto. Aí depende aí da visão teórica, a leitura teórica que você vai ter da vida intrauterina. As sequências linguísticas, tem autores que vão dizer que a sequência linguística, musical, que a criança vai lembrar, de alguma coisa, tá? E tem várias situações aí que a mãe pode perpassar durante a gravidez que pode sim prejudicar o feto. A influência ambiental, genética, a questão sanguínea, a questão aqui do cigarro, do álcool, da desnutrição, a carência alimentar, hipertensão, exposição à radiação, uma série de questões aí na vida intrauterina que pode afetar sim o bebê, que a mãe deve fazer aqui o acompanhamento médico, se caso for necessário, também psicológico. Pessoal, primeira infância até 3 anos, 2 meses, o que ele vai fazer aqui? Focar os olhos, o objeto, o olho ainda é um vulto para ele, o olhar, ele tem pouco controle motor, não tem a autoconsciência, ele não se percebe, porque ele é puro reflexo aqui, tá? Então, vão ter vários movimentos aqui que a mãe vai fazer com ele, com a mãozinha, com o pezinho, mas aqui é uma questão mais de reflexo, tá?
ele explora o mundo, né? Acidentalmente, né? Ele vai explorando conforme o ambiente. Ele tem uma capacidade aqui de aprender, já nas primeiras semanas de vida. A mãe faz barulhinho e vai dar o peito e canta musiquinha, né? E mais o bebê, principalmente nos 3 primeiros meses, ele gosta mais, né, de comer, de dormir, né, e por aí. O bebê ainda não tem uma linguagem, emite apenas uns sons, uns chorinhos, né, muito baixinho, depende aqui. Bom, o desenvolvimento psicossocial dele, tudo vai depender aqui do meio. Ele já pode fazer chorinhos, pequenos sorrisos, contato com os olhos. Então aqui é muito importante a mãe, procurar o olhar desse bebê. O bebê aprende a apanhar, a segurar os objetos já de 2 meses a 6 meses, aprende a sentar, adquirir mais controle do corpo, lógico, às vezes com a ajuda ainda do adulto. Né? Dentro do desenvolvimento cognitivo, aqui o bebê explora, examina os objetos, geralmente coloca na boca, surgem os sons, tá? Aí ele já começa aqui a questão da intenção, de manter um contato ocular, o bebê já se envolve com jogos. E daí de 8 a 18 meses, ele já tem aqui uma capacidade motora. O bebê aqui de desenvolvimento, de gatinhar, de aprender a andar, já é capaz de segurar objetos, tá? No desenvolvimento cognitivo, surge o que? As primeiras palavras. O bebê, ele explora agora também, ele já se movimenta, né? A maioria aqui já anda, tá? Então ele já começa a explorar mais o meio, né? Aqui de 8 a 12 meses, né? Ele já começa às vezes a sentir medos, tá? Estranhos. Ele começa a perceber que ele existe, ter interesse por outras crianças. 18 aos 36 meses, né? Anda com segurança, corre, sobe, tá? Ele já tem um controle motor global, fino, ele já começa a pegar objetos menores, capaz de segurar lápis, claro, não no movimento de pinça, mas ele pega às vezes assim, ele pega aqui de vários jeitos, tá? O desenvolvimento cognitivo, né? Aos 3 anos de idade aqui a criança já pode formar algumas frases, usando palavras, possui um vocabulário aqui mais ou menos de 800 mil palavras, já utiliza de símbolos, tá? Ao final dessa faixa etária, geralmente essa criança já sabe diferenciar o sexo masculino do feminino, né? Começa aquelas brincadeirazinhas, de baixar a calcinha, né? O shortinho, essas coisas assim, né? Criança quer ver, é por curiosidade. A maldade está na cabeça de quem está vendo. O desenvolvimento psicossocial aqui, ela tem uma fase aqui egocêntrica, que pode ir até os 3, 4, 5 anos, que tudo é dela. Então ela vai disputar o espaço, ela vai disputar o brinquedo, tá? Ela vai disputar o espaço às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão. Ela é o centro das atenções. E se a família estimula isso, daí piora, tá? A criança muitas vezes ela prefere aqui brincar sozinha, tá? Então, o egoísmo, o egocentrismo entra aqui nessa fase, né, da criança entre 3 até 4 anos.
tá? Ela é animista. O que que é isso? Ela atribui vida para os objetos. Então ela bate nos objetos, ela pede desculpa, né? Depois ela é realista, ela começa a perceber o mundo real, como os sonhos, ela pode já ter medos. Ela é artificialista, né? A tendência aqui de atribuir ao homem a responsabilidade pela criação dos fenômenos, né? Parar de chover, né? Eu quero brincar. Então é uma fase aí, né, que pode ir até os 4, 5 anos. Colegas, a segunda infância vai de 3 a 6 anos, que praticamente algumas ainda estão no maternal, depois vão para a pré-escola, tá? Como é que é o desenvolvimento físico aqui? É uma aparência física da criança, ela se torna aqui, ela já tem aqui uma lateralidade, ela já começa a definir a lateralidade, ela já tem uma competência da motricidade fina, grossa, ela já aumenta essa força física, ela já tem aqui um desenvolvimento cognitivo. Nós vamos entrar aqui nas fases de Piaget, que é o estádio pré-operatório, tá? Alguns livros vão trazer estádio, outros estágio, tá? Então, só cuidado aqui, né? Então, você poderá encontrar como estádio e como estágio. Daí já é uma questão de tradução, tá? O livro, ao traduzir, colocar o estádio. Tá? O pensamento aqui é um pouco egocêntrico ainda, a memória, a linguagem começam a se desenvolver, mas tá? Ela já tem aqui uma função simbólica, ela já começa às vezes a reconhecer palavras, números, imagens mais complexas. Colegas, lembrando que aqui eu estou falando de criança que não tem nenhum probleminha no cérebro, tá? A criança já é capaz de organizar pessoas, objetos, categorias. A criança consegue contar e lidar com quantidades. No desenvolvimento psicossocial, né? Ela já tem aqui uma independência, a iniciativa, o autocontrole, o cuidado consigo mesma, a identidade de gênero, tá? O jogo se torna mais imaginativo, elaborado, tá? E o egocentrismo vai diminuindo. Claro, sempre lembrando que tudo vai depender do meio aonde ela está, né, sendo estimulada. Porque se ela é filha única ou filho único e mimado, daí o egocentrismo aqui fica meio complexo. Terceira infância, pessoal, vai de 6 a 12 anos, tá? Que características aqui que o estudante tem, né? Que a criança tem? Ela é mais independente, ela gosta da rotina porque faz sempre a mesma coisa, tá? Ela gosta daquela rotina, tá? Ela pensa mais antes de falar, às vezes ela vai ficar olhando para ti assim, será que eu falo? Será que a professora Edi vai gostar? Fica lá pensando, né? O papai, a mamãe, ou quem cuida, né? Os pais aqui que criam, né? Gosta de imitar os outros, gosta mais de jogos, tá? Já começa a ter mais respeito, tá? Ela já começa a buscar a verdade, tá? Mas ainda também gosta de ficção, de histórias, tá? Mas ela já começa aqui a fazer uma relação. O que é ficção, o que é imaginação e o que é real, tá? O que é real para ela aqui? Tá? Então ela começa a distinguir o real do imaginário, tá? Então já, né, ela já começa a ir aqui mais para quê? Para o pensamento concreto.
tá? Os sonhos, pesadelos, ela começa a querer saber, começa a interiorizar o sentimento de obediência, de doçura, ou de medo, ou de censura, o que pode, o que não pode, a questão das regras, tá? A capacidade aqui, né, de socialização. Ela pode ter aqui medo de escuro, de ruído, de trovoada, depende. Ela pode ter vários medos aqui. Tem que ser verificado que tipo de estímulo que ela teve, o que aconteceu com ela até aqui. Tá? Ela já aprende a ler, escrever, a fazer contas simples, tá? Se ela tiver aqui oportunidades. Tá? Uma outra coisa aqui, né, até 12 anos, é um período desigual de crescimento. Você vai encontrar, né, uma criança de 10 anos pequenininha, a outra enorme. Então isso também incomoda, né, um pouco ela, porque ela vai começar a se perceber fisicamente. Por que eu sou baixinha? Por que o outro é alto? Enfim, tá? Maior velocidade, né? São ideias, querem jogos mais vigorosos, entram já para a questão da competição. Um gosto imenso por trabalhos em grupos, em equipe. Ela já começa a formar aqui os seus grupos, tá? Ela já começa a formar aqui os seus grupos. De repente ela desmonta aquele grupo, ela vai para outro grupo. Aqui começam as discussões, né? Ela começa a construir o que Piaget chama, que é o pensamento, né? A questão da autonomia do pensamento. Ela começa a criar conceitos aqui mais concretos e começa a se questionar, tá? Por que é assim? Por que é assado? Ela pode ser uma adolescente mais melancólica, menos melancólica, mais feliz, porque aqui ela já vai entrar para a adolescência com 12 anos. Tudo vai depender de quê? Da linha de tempo, a linha histórica dela. Que estímulos que ela teve aqui. Aceita regras mais complexas, tá? Fascínio pelos jogos de competição, quer ganhar, entra muito aqui a questão do perder e do ganhar, o aumento de resistência ao cansaço, a fadiga, né? Tem mais energia, tá? Um importante período aqui de desenvolvimento intelectual. Pessoal, colocando tudo isso, o que nós temos que pensar? Na construção, né, psicossocial, psicoafetiva dessa criança, desse adolescente, dessa primeira infância, dessa segunda infância, dessa terceira infância. Como que é essa linha? Tá? Desde a vida intrauterina, por isso que eu faço anamnese, por isso que eu faço entrevista. Quando eu recebo uma criança nessa faixa etária, com alguma queixa, ou da escola ou da família, eu tenho que fazer aqui as investigações. Tá? Mas uma coisa, ela é básica para todo mundo. Um ambiente de um relacionamento de família segura. Tá? Essa criança, ela poderá até ter alguma dificuldade, algum problema, mas para ela é mais fácil. Tá? Eu não posso deixar de citar, né, como tem criança sendo vítima de adultos perversos, mas também tem crianças fazendo parte, convivendo com adultos afetivos, comprometidos com o processo de desenvolvimento
desta criança na íntegra, na totalidade. Então nós profissionais da área humana temos um compromisso, né, com as crianças. Que ambiente é esse? Que escola é essa? Tá? Que tipo de relação que essa criança está tendo? Ela está sofrendo agressões? Sejam elas verbais, físicas, psicológicas, tá? Na família, na escola, aonde for. Então, eu lhe pergunto, e essa pergunta fica para você pensar: qual é a relação ideal para uma criança desde que ela é fecundada, desde que o esperma e o óvulo se unem e ela nasce? Tá? Um pai e uma mãe também precisam de ajuda às vezes. Eles se culpam, porque muitas vezes eles tentaram, mas não deu certo. Às vezes o professor, ele também precisa de ajuda, porque na visão dele, ele se doou, tá? Ele queimou todas as possibilidades e não deu certo também. Então, nós, profissionais da área humana, colegas, por favor, a última coisa que nós podemos fazer é julgar, é culpar o outro. Tá? É julgar, é culpar o outro. Tá? O nosso papel aqui é acolher, é dar apoio, tá? É dar apoio, é abraçar a causa e colaborar aqui, né? Fazer o estudo de caso, fazer a avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, verificar se realmente é uma questão afetiva, tá? Que está impedindo dessa criança dela ter um desenvolvimento completo, pleno, em todos os aspectos do processo de aprendizagem, tá? Ou se é uma questão afetiva, ou é uma questão neurológica, uma questão motora, é uma questão de ambiente, é uma estratégia utilizada que não está dando certo, o pai está utilizando, a família, o próprio professor, muitas vezes ele está utilizando uma estratégia de ensino inadequada, tá? E aqui, eu não entrei em nenhum momento, tá, em relação a uma criança que tem lá uma deficiência. Não entrei nessa questão de crianças que têm aí alguma deficiência. Eu falei da criança que, entre aspas, tem um cérebro normal, tá? Mas que sofre, que pode ser que tenha, um ambiente, tá? Um ambiente que dificulte a sua vida, que dificulte a construção de uma personalidade, tá? Com segurança, que ela possa ser, não interessa a idade, mas ser segura naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está expressando. Então, o nosso trabalho, o nosso papel é muito sério. Tá? É muito sério. Nós estamos trabalhando
com vidas de crianças. Pessoal, até!